Olá! Nesse vídeo iremos conhecer os 15 sinais de que você é um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. Se você está aqui pela primeira vez e se identifica com o nosso conteúdo, que tal se inscreverem no canal para iniciar sua jornada de sabedoria e pensar diferente da maioria das pessoas? O acrônimo INFJ representa introversão, intuição, sentimento e julgamento. Este tipo de personalidade é considerado um dos mais raros entre os 16 tipos de personalidades, representando apenas cerca de 2% da população mundial. Pessoas com este tipo de personalidade possuem características muito únicas, que as ajudam a se destacar entre as demais. Elas podem ser incrivelmente misteriosas e emocionalmente inteligentes, sendo, às vezes, chamadas de o conselheiro ou o defensor. Embora possamos pensar que sabemos muito sobre esse tipo de personalidade, ele é, de fato, muito incompreendido. Vamos explorar algumas das principais características do tipo de personalidade INFJ e descobrir se você é um deles. Primeiro, diferente frequência. Os INFJ tendem a se sentir como forasteiros, pois a maioria dos outros indivíduos está em uma frequência diferente da deles. Sua função dominante é a intuição. Eles percebem, subconscientemente, padrões em praticamente tudo. Principalmente esses padrões estão relacionados à natureza humana. Devido à sua função secundária, o sentimento que os atrai para as outras pessoas. A intuição é a capacidade de um indivíduo de entender algo subconscientemente, sem saber como, ou por que, eles sabem. Como a intuição funciona subconscientemente, pode ser descrita como uma espécie de habilidade psíquica. Entretanto, os INFJ, frequentemente, têm dificuldade em tentar explicar esse sexto sentido para outras pessoas. O que, muitas vezes, os faz sentirem-se isolados ou simplesmente incompreendidos. Segundo, querem perfeição e procrastinam. As pessoas com esse tipo de personalidade lidam constantemente com o medo do fracasso. Eles buscam a perfeição e tentam superar as capacidades normais de um indivíduo comum. Isso significa que os INFJ procrastinam muito devido à sua necessidade subconsciente de encontrar perfeição em quase tudo. No entanto, realisticamente, eles podem fazer todas essas coisas que temem, sem ter que se esforçar tanto. Dito isso, os INFJ têm dificuldade em lidar com críticas, pois elas realmente se destacam em suas mentes, às vezes ofuscando o feedback positivo que recebem. No entanto, à medida que amadurecem, encontram mais facilidade em se libertar dessa necessidade de perfeição. Eles podem permitir-se cometer mais erros ou focar em sua autoconfiança para alcançar resultados notáveis em relação a seus objetivos de vida. Terceiro, valorizam beleza e qualidade. Beleza e qualidade são coisas que um INFJ busca em praticamente tudo. Eles simplesmente preferem estar cercados por sofisticação e beleza. São especialmente atraídos por coisas de alta qualidade, como boa comida, roupas bonitas e qualquer coisa de boa fabricação. E embora seu foco em itens sofisticados vá contra sua natureza espiritual, a beleza é uma força muito inspiradora e calmante para eles. Dito isso, os INFJ são tipicamente minimalistas. Eles preferem ter algumas coisas boas, do que muitas coisas medíocres. Quarto, exalam calor e charme. A maioria de nós não costuma se sentar ao lado de um estranho e se encontrar contando a ele nossos maiores medos, sonhos e segredos pessoais. Mas os INFJ são pessoas tão encantadoras, que não é incomum que um estranho compartilhe, prontamente, tal informação com eles. Pessoas com esse tipo de personalidade geralmente têm uma aura que faz os outros se sentirem incrivelmente confortáveis e em paz quando estão perto delas. Quase todo mundo gosta de estar em sua companhia. E eles são muito bons em deixar as pessoas à vontade. Não só são confiáveis e encantadores, mas também são excelentes ouvintes, que falam de maneira compreensível, e se encontram com os outros onde eles estão. Quinto, altamente perceptivos com os outros. Os INFJ são capazes de ler os outros muito bem e compreender seus estados emocionais e motivações em segundos. Por outro lado, eles mesmos não são tão fáceis de entender, e isso pode ser difícil quando você está tentando entender alguém tão bem quanto eles te entendem.
Os INFJ não são apenas muito bons em ler as emoções e sentimentos de outras pessoas, mas também usam sua intuição para aprofundarem-se além da superfície da mente de outra pessoa. Eles ficam intrigados com o funcionamento da mente das outras pessoas, e em descobrir o que as torna únicas da sua maneira. Eles, frequentemente, conseguem perceber quando alguém está mentindo para eles, ou mesmo quando alguém está mentindo para si mesmo. Sexto, absorvem emoções dos outros. É comum os INFJ absorverem as emoções dos outros e interpretá-las como seus próprios sentimentos. Por exemplo, se alguém ao redor deles está empolgado, eles frequentemente também se empolgam. Se alguém está estressado ou ansioso, eles podem se sentir estressados ou ansiosos também. Sentir as emoções de outras pessoas, além das suas, pode ser esmagador, mas também proporciona uma melhor compreensão desses sentimentos e a capacidade de curar e confortar os outros. Os INFJ podem dizer, confiantemente, às outras pessoas que elas ficarão bem. Sétimo, criam intimidade emocional profunda. A maioria dos INFJ pode parecer reservada ou tímida na presença de pessoas que não conhecem bem. Eles são frequentemente percebidos como misteriosos ou simplesmente privados. Mas, na verdade, eles são bastante relacionais. Pode levar um pouco mais de tempo para se abrirem aos outros e mostrarem seus verdadeiros eus. Os INFJ anseiam por conexões autênticas e procuram confiar nas pessoas em um nível mais profundo. E por causa de sua capacidade de empatia e ter conversas significativas, eles estabelecem fortes laços emocionais com as pessoas em quem confiam. Oitavo, verdadeira natureza introvertida. Embora os INFJ se socializem com facilidade, são indivíduos introvertidos. Eles sabem como se misturar eficientemente em ambientes sociais, mas também se sentem completamente em paz com um círculo pequeno de amigos que são confiáveis e merecedores de seu amor. Como a maioria dos introvertidos, os INFJ costumam se sentir sobrecarregados e exaustos em grandes ambientes sociais ou multidões. Mesmo possuindo uma habilidade inata para se sobressair nesses ambientes, eles precisam de seu tempo sozinhos para relaxar e recarregar. Nono, sensibilidade ao conflito. O conflito tende a enviar os tipos de personalidade INFJ para um estado de estresse. Eles ficam criar relacionamentos harmoniosos com as pessoas próximas e desejam que essas pessoas ajudem a manter a harmonia no relacionamento. Quando surge um conflito, isso pode perturbar sua natureza otimista, aparentemente constante. Frequentemente têm problemas para dormir ou se concentrar, quando estão pensando em um conflito que os envolve ou alguém que se importam. Pode até estressar seus corpos a ponto de sentirem dores musculares, de cabeça, estomacais, ou outros distúrbios indesejados. Claro, isso não significa que as pessoas com esse tipo de personalidade busquem evitar todo o conflito, mas com o tempo os INFJ aprendem a estabelecer limites saudáveis para conflitos. Enquanto defendem suas próprias necessidades, e fazem isso com total compreensão dos outros. Décimo, foco no futuro. A força de vontade é um aspecto muito importante deste tipo de personalidade. Os INFJ, frequentemente, fazem o que podem para se aproximar de objetivos pessoais. Por exemplo, se estão em um relacionamento que parece não estar indo a lugar algum, ou estão empregados em um lugar que não gostam ou não veem futuro, terminarão o relacionamento ou deixarão o emprego. Além disso, os INFJ também são muito críticos em relação a circunstâncias passadas, e tendem a lembrar das experiências ruins para evitar os sentimentos negativos que muitas vezes acompanham esses flashbacks. Eles, geralmente, preferem viver uma vida focada no futuro. 11º, atração por pessoas que precisam de ajuda. Um INFJ consegue ver o bem nas outras pessoas. No entanto, muitas vezes, se tornam vítimas da teoria da asa quebrada, pois acreditam que podem resgatar os outros. Eles, frequentemente, se veem atraídos por pessoas que precisam de ajuda, devido à sua habilidade de ajudar e curar os outros com compaixão. Isso pode ser gratificante para os INFJ, mas, se os limites forem ultrapassados, pode também se tornar muito estressante ou frustrante. 12º, pensador intelectual. Os INFJ,
frequentemente, se pegam pensando profundamente sobre seu propósito, significado e o que faz com que tudo em suas vidas seja como é. Eles gostam de música, leitura e assuntos filosóficos ou espirituais, devido ao seu amor pelo aprendizado e pela expansão de sua compreensão do mundo. Naturalmente, por causa de sua necessidade de entender revelações tão profundas, os INFJ não se deixam levar por conversas triviais ou fofocas. Isso é uma característica extremamente positiva, mas também apresenta desafios em desfrutar das coisas simples, como assistir a um filme ou tomar um café com colegas. Os INFJ muitas vezes têm dificuldade em relaxar ou realizar atividades cotidianas sem pensar demais. 13º. Talentosos em linguagem. Devido à sua natureza introvertida, os INFJ, geralmente, passam seu tempo sozinhos, se dedicando a seus hobbies pessoais. Ser tão perspicaz proporciona uma vasta expansão da criatividade, frequentemente acompanhada por um grande entendimento da linguagem. No entanto, os INFJ tendem a preferir escrever do que falar, porque a escrita é uma forma que lhes permite expressar seus pensamentos ou ideias criativas sem tantas barreiras. Conversas com os outros podem facilmente ficar aquém ou tornar-se negativas ao falar sobre assuntos tão opinativos. Então evitam falar muito, a menos que seja necessário. Escrever proporciona uma sensação de relaxamento e tranquilidade, porque é um plano mais amplo para expressar os pensamentos mais profundos. Os INFJ são frequentemente escritores muito talentosos e bem-sucedidos, devido à sua habilidade de empregar simbolismo divino e intriga em seus escritos. 14º. Trabalham melhor sozinhos ou em pequenos grupos. Embora os INFJ se deem muito bem com os outros, muitas vezes produzem seu melhor trabalho quando trabalham sozinhos, sem interferência. Ou eles podem trabalhar com alguns indivíduos em quem confiam e que possuem processos de pensamentos semelhantes. Enquanto os INFJ são emocionais e altamente sensíveis, também podem ser bastante analíticos e científicos. Eles, frequentemente, gostam de uma carreira associada à ciência, pesquisa ou tecnologia. 15º. Focado no que é certo. Devido à sua natureza amorosa e curadora, os INFJ, frequentemente, se sentem compelidos a proteger os outros. Eles podem enfrentar valentões em defesa de outra pessoa, ou focar em ajudar alguém que está passando por uma situação difícil na vida. Se escolherem uma carreira onde não necessariamente ajudem os outros, provavelmente doarão dinheiro ou encontrarão tempo para ser voluntários em uma instituição de caridade. Os INFJ também possuem um medo de serem pessoas ruins, o que os motiva a fazer o que acreditam ser o certo. O tipo de personalidade INFJ é complicado e peculiar, e às vezes totalmente contraditório. E como todos os tipos de personalidade, os INFJ têm pontos fortes e fracos, mas entender suas características pode ajudar os outros a se relacionarem melhor com eles. Claro, alguns destes traços são coisas com as quais muitas pessoas podem se identificar, então a melhor maneira de determinar seu tipo de personalidade é fazer um teste desenvolvido por especialistas. No entanto, se você se identificar com a maioria desses sinais, há uma boa chance de que você seja um INFJ. Que bom você ter chegado até aqui no final. Não deixe de se inscrever para mais reflexões de sabedoria e ver a vida sob outra perspectiva. Compartilhe com quem você ama e se importa. Comente o que você achou do vídeo. Tenha uma jornada abençoada.